O filme Peppa Pig Festa no Cinema foi um enorme sucesso entre os fãs. Mas desde o momento em que o trailer foi lançado, uma pergunta veio à mente de milhões de pessoas. Como o Sr. Touro e a Sra. Vaca podem se casar se eles já têm até mesmo uma filha? E se isso for verdade, por que a pequena vaquinha não estava no casamento dos próprios pais? E esses são alguns dos maiores mistérios desse desenho que precisam ser desvendados. Por isso a gente fez uma análise e vamos explicar cada detalhe envolvendo tudo isso agora mesmo. Tá começando mais um Teen Videos. A gente sabe que o Sr. Touro é um dos personagens que mais trabalha na série, ficando atrás, é claro, da Sra. Coelho, afinal ela é imbatível. E sobre a vida do personagem não se sabe muita coisa além do fato dele sempre estar trabalhando, sendo que muitas pessoas acreditavam que antes o Sr. Touro tinha uma queda pela Madame Gazela, só que ela não tinha o menor interesse. Adeus! E achavam que ela estaria chateada com o casamento dos dois. E sobre isso o filme mostra uma coisa bem legal. Só que agora vamos falar um pouco sobre o casal, que é a principal atração do filme. Apesar de ser um par que naturalmente estaria junto, em nenhum momento a gente vê os personagens um ao lado do outro, o que pode ter causado uma grande surpresa quando o filme e o casamento foram anunciados. Usando a lógica, de fato o Sr. Touro e a Sra. Vaca formam o casal natural, mas se eles se casaram, significa que eles não tinham nenhum relacionamento formal. Só que a gente pode ver que provavelmente eles já namoravam, já que no episódio Hospital, a gente nota que a enfermeira bovina tem uma foto do seu amado. Para reforçar isso, também em outro episódio da série, a gente vê que a Sra. Vaca parece que vai se encontrar com o Sr. Touro em uma loja de xícaras e artigos de cerâmica. Notem que ele já tá dentro da loja, provavelmente a esperando. Talvez estivessem se encontrando para comprar o enxoval do casal com alguma antecedência. Por isso avisaram a todos somente com um dia de antecedência sobre o casamento. Espertinhos. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Só que olhando a imagem, a gente vê que a Sra. Vaca não está sozinha. Na verdade, ela está acompanhada de uma versão em miniatura dela mesma. A questão é, quem é a pequena vaquinha? Ela aparece ao lado da Sra. Vaca e é um dos grandes mistérios da série. Isso porque não vemos ela em nenhum momento na escola em que a Madame Gazela ensina. Por esse motivo, a gente nem sabe qual é o seu nome. Só que é inegável que a personagem existe e apareceu em alguns episódios, inclusive ao lado do próprio Sr. Touro no episódio em que o supermercado é mostrado. E a gente pode ver que os dois estão juntos levando um carrinho de compras vazio, indicando que os dois estavam comprando juntos. Essa atividade normalmente é realizada por pessoas que têm algum tipo de afinidade e aproximação, o que justamente é o caso deles. Mas qual seria? Ao mesmo tempo, todos sabemos que o design dos personagens não é um dos pontos fortes do programa, então o fato deles se parecerem entre si não significa necessariamente que eles são parentes, exatamente como é o caso da Chloe, que é a prima da Peppa, mas é praticamente idêntica a ela, exceto pelo fato de que ela usa um vestido amarelo e é um pouco mais alta. Mas sinceramente, se elas trocassem de lugar, talvez nem seus próprios pais reconhecessem. Então a vaquinha pode tanto ser como não ser filha da Sra. Vaca. Pensando dessa forma, a gente então tem 3 opções. E vamos falar sobre a primeira delas já já. Mas antes, como a gente tá falando de um dos casais mais surpreendentes dos desenhos, comenta aqui embaixo o hashtag vaca ou hashtag touro, pra destacar essa relação ainda mais. Agora estão casados! Existem alguns casais que, mesmo sem terem formalmente se casado, passam a morar na mesma casa e até têm seus próprios filhos. Apesar de improvável, esse pode ser o caso da Sra. Vaca e do Sr. Touro. Isso explicaria a existência da pequena vaquinha chegando à conclusão de que ela é filha do casal. Isso também explicaria por que o Sr. Touro tá na escola na hora de buscar as crianças, mesmo a maioria de nós imaginando que ele não tem filhos, quando na verdade ele teria. Isso também justificaria sua participação no time de futebol dos papais, que se juntam para fazer churrascos que terminam em incêndios. Tá pegando fogo, bicho! Afinal, ele também seria um papai nesse caso.
Mas também, gente, existe uma outra possibilidade. A filha pode ser só da Senhora Vaca e não do Senhor Touro. Isso explicaria muito bem os dois estarem se casando agora só no filme, 20 anos depois do lançamento do desenho, mas que na verdade deve ser mais ou menos 1 ano e meio na cronologia da Peppa Pig. Isso ajudaria a explicar também o fato da personagem e o Senhor Touro irem ao supermercado juntos como na imagem, e seria uma forma de fortalecerem seus laços de amizade, já que os dois amam a mesma pessoa. A Senhora Vaca pode ter sido divorciada do seu primeiro marido, ou então ela é viúva e perdeu o seu esposo no passado por algum motivo que o desenho não revelou. Mas sendo bem sincero, essa possibilidade não explicaria por que a personagem não tá sempre no desenho e não frequenta a mesma escola da Peppa, já que todas as crianças que moram naquela cidade parecem estudar juntas, e pelo que parece ela tem um tamanho muito parecido com o da Peppa, indicando que as suas idades são iguais ou muito próximas, nos levando à terceira possibilidade. A personagem é praticamente uma versão pequena e sem chifres da Senhora Vaca, e ela pode ser só uma parente da personagem. Por esse motivo, suas aparições na série aconteceriam apenas de vez em quando. Isso também explicaria o fato dela, mesmo tendo a idade da porquinha, não estar na mesma escola. Da mesma forma, isso desvendaria todo e qualquer mistério e suspeita sobre o relacionamento da Senhora Vaca e do Senhor Touro, comprovando que eles só são namorados e que ainda não têm filhos próprios, sendo algo que pode vir a acontecer em um momento futuro. Além disso, quem assistiu ao filme vai notar que várias crianças compareceram ao casamento, mas a própria Vaquinha não estava lá. E se você pensar bem, se ela fosse a filha do casal, mesmo que eles ainda não fossem casados oficialmente, ela seria a dama de honra e não a Peppa. Além disso, mesmo que ela fosse filha só da Senhora Vaca e não morasse com ela, mas sim com o pai, provavelmente ela estaria no casamento, já que isso seria algo bem importante. Em todo caso, a gente acredita que a Vaquinha deve estar com a sua família e provavelmente eles moram bem longe da cidade da Peppa, o que os impossibilitou de comparecerem ao casamento. Agora vamos falar de alguns detalhes bem legais sobre essa cerimônia. Mas primeiro, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. Com certeza você vai gostar bastante. Essa cerimônia foi organizada em tempo recorde. Na verdade, o filme da Peppa serviu como uma comemoração de 20 anos de existência do desenho. E apesar do longa-metragem ser composto por 10 episódios e ainda apresentar músicas inéditas e momentos de interação com o público, com certeza o maior foco das atenções era o casamento do Senhor Touro e da Senhora Vaca. Tanto que 3 dos 10 episódios foram destinados para contar essa história. Mesmo que você não tenha assistido o filme, ficou evidente que o casal tomou a decisão de última hora, e eles foram até a casa da família para dar as boas notícias e convidar a Peppa para ser a dama de honra da noiva. Claro que assim como a maioria das coisas no desenho, isso aconteceu às 10 da manhã. Sobre a cerimônia, a gente tem algumas coisas bem legais. Ela, na verdade, foi realizada por ninguém menos que a própria Madame Gazela. Por que isso aconteceu? Provavelmente pelo fato de ter sido em cima da hora, e não tinha nenhum padre ou pastor disponível para realizar os votos. Além disso, ela deve ser a pessoa mais velha no recinto, então seria a mais indicada nesse caso. Mas olha, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu achei que esse seria mais um dos trabalhos da Senhora Coelho. Tá, mas aí seria demais, né? Mas isso não muda o fato de que a professora da Peppa ainda é uma vampira que veio da Transilvânia e que cria morcegos na sacada da sua própria janela. Mas mesmo assim, a gente tem que admitir que as gazelas do rock realmente mandam muito bem quando se trata de fazer um som de qualidade. E elas deixaram a festa de casamento ainda mais animada, consumando assim o matrimônio surpresa do casal de Peppa Pig. E gente, como eu gosto muito de queijo, eu adorei o vestido da Senhora Vaca, mesmo que ele tenha sido feito dessa forma por acidente. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!